Nesta aula vamos ver as outras hipóteses que temos para formatar as nossas divs em termos de posicionamento. Eu estou a falar de divs, podia ser outros elementos, mas com divs é muito mais fácil e, segundo os especialistas, são divs que se devem usar para estruturar o layout, por isso vamos continuar nas divs. Vamos ver como cortar divs, como torná-las visíveis ou invisíveis, como ganhar scroll dentro da div. Vamos então começar. Eu tenho aqui o fecheiro da última aula, eu tenho aquele fecheiro div posição. Eu vou aproveitar para mudar aqui o título, portanto, div posição. Portanto, são as hipóteses de posição que vão estar aqui neste documento. Vou guardar. Se tiveres dúvidas, podes vir abrir. Eu vou indicar qual o caminho do fecheiro. Portanto, está dentro do site CSS Site 1 e dentro da pasta HTML. E é lá que está. Eu vou indicar aqui o caminho, HTML. E cá está ele, div posição. E o CSF também, que se chama div posição, mas com a extensão CSS, está em abrir e está dentro do mesmo site, mas desta vez dentro da pasta CSS, e cá está ele. Portanto, eles já estão relacionados entre eles através deste link, e a aparência no browser podemos já testar indo à nossa pasta do site, abrir HTML e div posição. Eu já tinha aberto, mas de qualquer das formas é só para exemplificar o caminho. Já tenho aqui atualizado, os outros ainda não estavam, eu vou deixar apenas este para não fazer confusão. Portanto, cá temos o nosso fecheiro. Vamos começar por ir aqui ao nosso filho e vamos aqui mudar. Já deixamos fixed, se não resultar voltamos para absolute, mas vamos escrever clip e agora rect, e aqui dentro vamos escrever 10 pixels, vírgula 150 pixels, vírgula, pode ser 100 pixels, vírgula 10 pixels, e guardamos. Vamos só aqui fechar a nossa declaração, gravamos mais uma vez, vamos ao browser. Eu já tenho aqui o documento aberto, portanto está na pasta que nós já vimos, e vou atualizar e repara que houve aqui uma diminuição da div. Mas o que significa mesmo esta diminuição? Vamos ao nosso Notepad e vamos abrir aqui um fecheiro para ir buscar um texto para colocar lá dentro. Portanto, abrir, e vamos abrir o fecheiro index. Ele está aqui na raiz do site, index, e vamos copiar então estes 3 parágrafos. Portanto, eu vou fazer copiar, botão lá direito, vou fechar porque não vamos precisar mais deste fecheiro, é só mesmo para copiar o texto, e aqui, se nós estamos na div filho, é lá que vamos inserir então o nosso conteúdo. Aqui eu posso abrir assim, e agora vou fazer Ctrl V para colar. Portanto, repara, a div filho entra aqui, fecha aqui, e tem então este conteúdo lá dentro. Se tiveres algum problema quando colaste, que ficaste aqui com os cheios de cedilha e o til desformatados, então tens que ir a codificação e colocar a codificação antes e já te fica bem aqui. De qualquer das formas, não é importante o texto lá está, é apenas para testarmos aqui como está a funcionar. Eu vou guardar, vamos então ao browser e vamos atualizar. Repara que o texto está lá, mas está cortado. Vamos aqui ao Notepad, vou às posições da CSS, nem se fazes este passo, eu vou apenas mostrar se não tivesse isto, portanto eu vou fazer Ctrl X, guardar, portanto agora não está lá, e vou atualizar. Repara que o texto é maior que a div, isso será para fazermos o nosso próximo exercício, mas o importante agora é perceber o que se vai passar quando aplicarmos o clipe, ou melhor, o que já se passou. Portanto eu vou andar para trás, para ter outra vez aqui, vou guardar, vamos ao browser e vamos verificar. Repara que ele cortou aqui. Com que critério? Bem, então ele veio aqui e cortou 10 pixels em cima, cortou de cima para baixo 10 pixels, e depois estas duas medidas funcionam de forma diferente. Não é o corte em si, é a área disponível. Portanto, ele deixa 150 pixels de largura e 100 de altura. Portanto, 150 de largura e 100 de altura. A última medida é o corte à esquerda, portanto, aqui cortou 10 pixels, ela já não estava encostada, portanto cortou 10 pixels daqui para aqui. Portanto, revendo, corta 10 pixels em cima e corta 10 pixels à esquerda, ou o valor que meteres, e deixa disponível, visível para
para o ecrã, 150 de largura e 100 de altura. Podes mudar estes valores, desde que não ponhas valores muito baixos aqui, podes ir mudando, ou demasiado altos aqui, porque se o fizeres, corres o risco de cortar tanto ou deixar pouca área disponível que depois os cortes vão colapsar completamente a div e ela não se vai ver. Mas podes ir brincando com isto, podes mexer, colocar outros valores para ver se realmente é assim como eu disse e testar. Portanto, o clipe serve para nós cortarmos um pedaço do conteúdo. Em texto realmente não faz assim muito sentido, mas se estivermos a falar numa imagem que tem uma parte que eu não quero mostrar e que também já não quero ir ao Photoshop cortá-la, então eu posso rapidamente cortar aqui 10 pixels em cima, por exemplo, e resolvo a situação rapidamente. Portanto, é para isto que serve o clipe. Vamos ver agora outra funcionalidade que se atribui à posição das divs. Ela ainda é considerada relativa às posições. É o overflow. 2 pontos e vamos atribuir aqui o scroll. 2 L's e fechamos. Vou guardar e antes de atualizar eu queria lembrar que tínhamos a div amarela até mais ou menos aqui e depois tínhamos o texto para baixo. Vou atualizar. Eu devia ter tirado o clipe, portanto eu vou comentar aqui o clipe para que ele não fique a ser interpretado pelo browser. Portanto agora eu tenho aqui o código, mas está comentado e já posso ver o efeito do scroll. Portanto, o efeito do scroll, ele ganha barras de scroll tanto verticais como horizontais. E com que critério? Qual é a dimensão da div? É a dimensão que nós atribuímos aqui. Portanto, é muito importante que quando atribuis o scroll às divs, que coloques sempre uma altura e uma largura. Se não o fizeres, especialmente na altura, o que vai acontecer é que ela vai ser completa com os conteúdos e vai ficar do tamanho dos conteúdos e com as barras à mesma, que na verdade não vão servir para nada porque não ganha scroll. Portanto, nós temos mesmo que dizer qual é a altura que queremos a nossa div. Vou andar para trás para manter. De origem vem este, portanto, se não declararmos nada, vem o visible. Vamos guardar. Pronto. De origem era este que estava, portanto não é preciso declarar este, era apenas para mostrar como é que estava de origem. Era assim que estava e nós aplicámos o scroll e então ganhou o scroll, obrigando a div a ter 300 por 300 pixels. Cortou os conteúdos, mas ganhou o scroll de forma a poder ver. Vamos então, eu vou voltar ao scroll. Vou gravar para vermos a diferença em relação ao próximo. Portanto, mais uma vez, scroll vertical, scroll horizontal e eu posso ver o resto dos conteúdos. Vamos então mudar aqui de scroll para auto. Vamos gravar e vamos atualizar no browser. Repara que desapareceu-nos aqui a barra de scroll que estava aqui em baixo. Na verdade, tinha só a barra, não tinha o scroll porque ele não era preciso. E então, agora eu só tenho mesmo o que é preciso, limpando de certa forma o nosso layout, porque se não era preciso aqui não havia necessidade. Portanto, tu é que escolhes se queres ter sempre a barra aqui ou não, mesmo que ela não seja preciso, ou a vertical, porque nós aqui ela está a aparecer porque nós temos. Já agora vamos fazer aqui um teste que se pode fazer, que é aqui cortar estes 2 parágrafos. Eu vou fazer Ctrl X para ele desaparecer, vou guardar deixando apenas um parágrafo. Vou ao browser, repara que desapareceu as barras de scroll, tanto a vertical como a horizontal. Mas eu vou então aqui, ainda com apenas aquele parágrafo, vou escrever scroll outra vez e vou atualizar. Repara que mantém as barras mesmo sem ser preciso. Portanto, mas esta questão pode parecer, mas eu se não for preciso não quero. Mas a questão é que se ganhar as barras é espaço que estás a ocupar no teu layout e tu não sabes ainda qual é o conteúdo que lá vai aparecer. E tu podes querer estruturar o teu layout de forma que tenha barras que não tenha, o espaço da div é sempre esta, para que depois não haja aqui ajustes de outras divs em encostarem mais ou em encostarem menos e desacertarem o layout para baixo, por exemplo. Portanto, tu é que sabes depois se queres manter isto aqui. Isto aqui para o utilizador pode eventualmente enganar um pouco, mas na verdade pode fazer falta para que o layout mantenha uniforme e não ande aos saltinhos. Quando esta div tiver mais conteúdo, ganha as barras, quando tiver menos, não ganha e portanto as outras divs estão encostadas, andam aqui aos saltinhos. Portanto, é uma decisão tua, é aqui que podes definir esta opção
aqui em overflow, scroll ou auto, ou então nem sequer definir e não aparece barra de scroll, cortando então os conteúdos que estão dentro da div. No nosso bloco de notas ou no Notepad, vamos ativar outra div para vermos a próxima funcionalidade. Vamos ativar esta sobrinho, portanto ela está aqui declarada no HTML, mas não tem qualquer formatação, por isso não está a aparecer. Vamos, por exemplo, copiar aqui este conteúdo do pai. Vou fazer Ctrl+C para copiar, vou deixar uma linha, vou fazer Ctrl+V e aqui vou escrever sobrinho. E aqui vamos pôr, por exemplo, outra cor, não importa qual é. E vamos deixar aqui, convém deixar um bocadinho maior que qualquer uma das outras para podermos ver a diferença. E aqui, por exemplo, 300. Vai permitir ver todas as divs, quer elas estejam sobrepostas ou não. Vamos apagar aqui o comentário do position, de forma a que ele fique ativo. Aqui o float height, para já vamos deixar estar, depois podemos apagar. Vamos guardar e vamos ver o que aconteceu. Ainda não fizemos nada. Portanto, aqui já temos a div. Repara que a div está aqui a sobrepor-se a estas todas, porque foi posta em último lugar. Mas nós agora dizemos assim, mas eu quero esta div por trás. Vamos experimentar uma nova funcionalidade. Vamos escrever aqui assim, z index e vamos pôr 1. Aqui este position fixed, aqui também vamos ter que descomentar, mas vamos primeiro testar assim, talvez funcione. Portanto, vou copiar aqui e vou aqui no pi, vou meter z-index 2 e aqui z-index 3. Vamos ver se funcionar. Se funcionar eu explico. Funcionou. Portanto, o z-index marca a posição das layers relativamente às outras em termos de visibilidade, ou seja, qual é que fica acima e qual é que fica abaixo. Portanto, vamos aqui voltar. Aqui ainda há aqui, esta devia ter sido a primeira, a pai a segunda e a filha a terceira. Portanto, a primeira a aparecer, ou melhor, que fica no fundo, devia ter sido esta e não é isso que está a acontecer. Repara que a primeira está a ser esta, está a ser a vermelha, depois vem esta e depois então vem esta. Então, sempre temos que vir aqui colocar o position absolute ativo. Vamos agora testar. E agora sim resultou. Repara que temos então a nossa primeira, a que tem a Z1, a sobrinho, está aqui por trás delas todas. Em segundo lugar aparece esta, a vermelha, a pai, e depois então aparece a amarela, que é a filho. Vamos confirmar. Portanto, primeiro a sobrinho, depois a pai e depois a filho. Então, mas vamos mudar aqui só para testar. Vamos meter aqui, final a filho passa para 3. Desculpa, o pai passa para 3 e aqui passa para 2. Vamos atualizar. Ou melhor, estas como estão relacionadas uma com a outra, dá sempre estas questões. Eu vou pôr aqui z-index 4, também podemos pôr, não é preciso ser só os 3. Vamos atualizar. Repara que esta sobrepôs às outras todas. Esta filho, como está relacionada com o pai, é sempre difícil dizer que uma fica atrás da outra, porque da origem esta já está dentro daquela e ela fica à frente, mas repara aqui, podemos ver claramente que esta passou para a frente porque nós demos-lhe aqui o z-index 4 e então ela passou para a frente. Portanto, se eu quiser que ela volte para trás, basta eu dar-lhe aqui um nome inferior a 3, portanto, por exemplo 2. Eu vou apagar porque já vimos que não tem aqui influência. Vou guardar, portanto, neste momento esta está a aparecer em terceiro plano e esta em segundo. Vamos confirmar. Cá está. Portanto, aqui o jogo é só entre estas duas, porque esta está relacionada com esta. Da forma como está feito, podíamos alterar aqui os floats e alterar isso tudo, mas não é preciso, isso já vimos numa dessas aulas. Aqui o importante é perceber como funciona o z-index e, portanto, a conclusão que chegamos é que quanto maior for o z-index, mais à frente aparece o objeto, ou quando menor for, mais no fundo aparece e os outros vão se sobrepondo, caso haja sobreposição. Por isso é que tivemos que mudar aqui o absoluto para que elas pudessem sobrepor, senão se pusessem todas relativas, por exemplo, não iria funcionar, ou se elas fossem estáticas, não se iriam sobrepor, portanto não iria dar para ver.
Vamos então ver a nossa última propriedade de posição, chama-se visibilidade, mas para conseguirmos bem distinguir aqui a diferença entre visibilidade e outra que já vimos, vamos ter que fazer aqui algumas alterações ao nosso estilo CSS, nomeadamente aqui vamos meter static, ou até podíamos só comentar, mas vamos meter static e vamos copiá-lo e vamos meter aqui também static, e vamos retirar aqui ou comentar o float right, eu vou apagar, podes comentar apenas, tal como fiz aqui neste, por exemplo, e vou aqui também tirar o float right, e vamos experimentar. Pronto, já está como é feito, eu já tinha feito a atualização, portanto o que eu queria era mesmo que acontecesse isto, portanto uma div e a outra por baixo, portanto esta está dependente daquela, então vamos ver a primeira hipótese que temos de pôr visível ou não uma div. Portanto eu vou aqui pôr, agora os index já não faz nada porque elas não estão sobrepostas, mas deixamos estar. Visibility, melhor, falta aqui o i, e agora podemos escrever hidden. Fechamos, gravamos e vamos ver então qual é a diferença aqui no browser. Vou atualizar. Repara que ela desapareceu também a amarela porque estava dentro dela, e repara que aqui o importante é que ficou o espaço dela à mesma aqui disponível. Era isto que eu queria mostrar, porque se nós usássemos o display none não iria funcionar assim. Vamos experimentar. Portanto, eu vou deixar aqui, vou apagar mesmo e vou escrever display none. Já vimos este atributo. Vamos atualizar. Repara que esta div subiu até ao topo porque deixou de lá ter a outra. Portanto, esta é a grande diferença entre o display e o visibility, a visibilidade. Portanto, eu vou aqui andar para trás até aparecer e vou aqui colar esta para termos as duas. Na verdade, isto não faz sentido em termos de código CSS, mas dá para mostrar qual é a diferença. Portanto, esta aqui, ela fica apenas escondida, mas o espaço que ela ocupa mantém-se lá. Esta, ela desaparece completamente. Vou apagar esta porque o que estamos a ver, esta já vimos, e o que estamos a ver é a hidden, a visibility. E aqui vamos escrever visible. Vamos guardar e vamos voltar aqui a atualizar. Portanto, repara que o visible é o que vem da origem. Portanto, se nós não declararmos, é o que vem lá. Não precisamos sequer de fazer nada. Com este atributo que acabamos de aplicar, acabamos por ver já esgotar todas as hipóteses que temos para a posição das divs ou de qualquer elementos. Já acabamos tudo. Na próxima aula continuaremos então com mais algumas definições de... Vemos na próxima aula.